Você já sentiu uma antipatia automática por alguém sem nem entender o motivo por trás disso? Nesse vídeo eu gostaria de explicar o que a psicologia analítica pode contribuir para que isso seja esclarecido e então as suas relações pessoais possam parar de ser afetadas de uma forma desconhecida. E nesse vídeo eu gostaria de contribuir com algumas informações da psicologia analítica de Carl Jung que podem te ajudar a entender o que acontece e parar de prejudicar as suas inter-relações, as relações com as outras pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Henry Wolf, eu sou psicólogo clínico e palestrante. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui num ambiente diferente, é o estúdio de um querido amigo chamado Henrique Aguiar e ele tem um canal muito interessante por sinal, chamado HX ou HX Ar-Condicionado. Ele é um perito aí na área para técnicos que buscam se aperfeiçoar. Quem não conhece pode dar uma olhadinha ali. Minha família, estamos aqui passando uma temporada na sua casa e eu decidi aproveitar o seu estúdio para gravar também. É, por sinal, um lugar bem bonito. Mas então, para entender o que acontece quando nós não gostamos de uma pessoa, às vezes sem entender muito bem porquê, às vezes o jeito dela ser, a forma que ela fala, os comportamentos que ela tem, despertam em nós uma antipatia, um rechaço, e muitas vezes não conseguimos entender de onde isso vem. Simplesmente sentimos e queremos, às vezes, manter uma distância, e algumas vezes isso não é possível. Por exemplo, um colega de trabalho ou um membro da família. Pode ser que isso gere algum conflito que proporcione estresse para a pessoa, que das duas, uma, ou ela vai guardando isso para si e se intoxicando emocionalmente, que pode até se converter em fisicamente, porque cada emoção produz uma substância química no corpo, mas também a outra opção é ela transbordar isso de uma forma destrutiva ou agressiva, agredindo ali o seu membro de família ou seu colega de trabalho, prejudicando o bom funcionamento do trabalho ou do ambiente familiar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações preciosas que a psicologia analítica de Carl Jung pode nos fornecer para a gente compreender algumas dinâmicas que a nossa psique tem e que acontecem de forma inconsciente, mas que se nós nos informamos sobre esse funcionamento e buscamos tornar estes processos inconscientes conscientes, isso vai fazendo com que tenhamos mais liberdade para lidar com esse tipo de situação e, portanto, consigamos lidar da melhor forma, impedindo que prejudique os outros de uma forma não intencional ou que prejudique a nós mesmos. Então, para a gente entender melhor esse assunto, eu preciso que vocês entendam algo que se chama sombra na psicologia analítica. Mas para eu explicar a sombra, eu também preciso explicar sobre persona. E eu vou aproveitar que o Henrique tem aqui esse quadro bonito atrás para tentar escrever aqui para vocês. Vamos ver como que sai. Vamos colocar de um lado isso que se chama persona e de um outro lado isso que se chama sombra, certo? Isso são duas facetas ou duas áreas da nossa personalidade, tudo bem? Digamos que a persona é como se fosse justamente o que a palavra em si significa, né? Uma máscara, né? Persona do latim persona, soar através de. É a máscara que, por exemplo, os antigos gregos utilizavam nos seus teatros, onde através desta máscara alguém se expressava. Então, por mais que aquela máscara está sendo o personagem que aquela pessoa cumpre naquele momento, não é de fato quem ela é, entende? É somente uma área nossa dentro da psicologia. Explicamos que é a parte da nossa personalidade que nós mostramos para o mundo, como uma máscara. É necessária, mas o perigo está quando nós achamos que nós somos a nossa máscara. E aí isso vai gerar muitos conflitos, não somente conosco mesmos, mas sem percebermos vamos gerando conflitos e agredindo as outras pessoas, sem percebermos. E isso vai ficar mais claro no decorrer do vídeo. Por quê? A persona é a parte que nós mostramos para o mundo. Então a sombra é tudo aquilo em nós que não condiz com a persona. E essa persona ela vai sendo criada, vai sendo gestada no decorrer da nossa vivência, nesse tapete da existência, né? Onde a criança nasce num contexto sociofamiliar, sociocultural e através da observação ela instintivamente vai imitando e vai percebendo o que é de agrado, qual que é a expectativa dos seus familiares, qual que é a expectativa da sua sociedade e de alguma forma ela vai buscando se encaixar nisso para poder ser aceita naquele grupo, porque o ser humano é uma espécie gregária, ela precisa viver em grupo e muitas vezes muitas partes suas não encaixam nessas expectativas que o seu meio tem. Então, o que vai acontecendo é que essas partes que não condizem com isso que ela quer mostrar para o mundo vão formando uma região psíquica, digamos assim, que Jung denominou como sombra. Por que sombra? Porque é aquela parte que nós não queremos ver e o pior, aquela parte que nós não vemos. Ela fica na sombra e ela passa o pé em nós e faz com que a gente aja de uma forma que nós mesmos não concordamos, como que a mão esquerda faz o que a mão direita não quer fazer e isso faz com que a gente tropece muitas e muitas vezes enquanto não nos conscientizamos da nossa sombra. Então por isso que, assim, sem ser imodesto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pois esse
esse conteúdo, esse tipo de informação, se vocês conseguirem realmente aprofundar com as suas reflexões e procurar enxergar ele no dia a dia de cada um de vocês, vocês vão perceber que vale muito ouro isso daqui. Não um ouro material, mas o ouro de uma qualidade de vida que pode crescer de forma exponencial na medida em que você for aprendendo a aplicar esse conhecimento na sua vida. Não somente com você mesmo, bem-estar íntimo, íntegro, mas também as suas relações interpessoais vão ganhar muita qualidade. Por quê? Vamos pegar um exemplo de um João, tá? Vamos dizer que esse daqui se chama João. Um rapaz que cresceu dentro de uma família que preza valores como ser um rapaz agradável, bonzinho, obediente, tá? Então vamos colocar que ele é um rapaz bonzinho, que ele é um rapaz obediente, agradável, que todo mundo gosta de ter por perto. Mas naturalmente ele vai ter dentro de si mesmo, dentro da sua alma, dentro da sua psique, algumas partes que não são agradáveis para os outros ou para si mesmo. Ele vai ter partes suas que não fazem a vontade dos outros, e isso faz com que as outras pessoas não te enxerguem como bonzinho, porque a questão de ser bom ou mal é uma questão completamente relativa. Eu explico. Hoje a gente considera uma coisa boa, e se a gente voltar uns 500 anos na história, isso que hoje é bom não era bom. Como, por exemplo, a liberdade religiosa que hoje nós temos, na Idade Média era considerado um crime, e qualquer pessoa que era considerada herege nesse sentido era queimada em praça pública na Idade Média, ou enforcada, enfim, executada em praça pública, e isso hoje já é algo também imoral. Então o que era bom virou mal, e o que é bom era mal, enfim, vocês percebem como é muito relativo. Então sempre vai ter uma área nossa, que a psique humana, ela sempre tem muitas áreas que tem certa recorrência, ou tem uma certa predominância, ou seja, temos uma estrutura base que compartilhamos com todas as criaturas, mas especialmente com seres humanos. E a sociedade vai mudando, então vamos querendo que algumas áreas específicas dessa estrutura, que é muito maior, se expresse. Mas sempre vai exigir com que nós excluemos as outras partes, que nós deletemos a nossa vida. Mas não tem como a gente tirar uma parte nossa sem pagar o preço disso. Ainda mais quando é uma parte psíquica, porque ela não sai, né? Não é que nem um dedo que eu quero arrancar e jogo fora. Mas a parte psíquica, eu penso que arranquei, mas ela continua dentro de uma camada, mas não é muito bem uma região, né? Porque é psicológico, mas de algo que nós chamamos de inconsciente. A pessoa não percebe que ela tem, mas ali está. Então, por exemplo, a parte do João que é desobediente vai estar na sua sombra, porque ele busca ser obediente a todo momento. Então, se ele meio que instintivamente percebe que desobediente, faltou um E ali, né? Desobediente. Ele percebe instintivamente, por um instinto mesmo, que se ele não for obediente, aquele grupo social que quer que ele seja obediente, agradável, bonzinho, pode ser que não lhe aceite e lhe exclua. E isso indica risco de morte, porque nós somos seres que precisamos viver em sociedade. Então ele naturalmente, instintivamente, automaticamente, sem perceber, vai buscar cumprir com aquelas expectativas, tá? Mas é então essa parte sua que expressa, por exemplo, a sua vontade e não somente tentar agradar os outros. Muitas pessoas vêm até mim dentro da clínica, dentro da psicoterapia, e se queixam dessa questão de não conseguir falar não, de não conseguir desagradar, de a todo momento só pensar no que os outros vão pensar sobre si e não no que ela realmente quer. Essa dinâmica, tudo bem? Então, durante a nossa infância, durante a adolescência da pessoa, ou até mesmo a área adulta mais tardia, mas que influenciou de uma forma profunda na personalidade, fez com que ela reforçasse muito robustamente a sua persona. E dentro de um termo psicanalítico, da psicanálise, mas Jung não é psicanalítico, tá? Fica claro que às vezes as pessoas confundem, mas vamos usar ele por falta de um termo melhor no momento. Recalca, né? Joga pro inconsciente aquilo que não condiz com isso que ele quer mostrar, ou que ele precisa mostrar. É um processo natural. É por isso que chega um momento na vida de cada um que nós sentimos essa necessidade de nos autoconhecer. É uma necessidade que vem com o tempo de forma inevitável. Quiçá que venha o quanto antes, quando a pessoa ainda tem condições cerebrais, psicológicas, até físicas, orgânicas, para ir adaptando a sua vida de uma forma mais condizente com a sua própria essência. Porque muitas vezes essa necessidade de autoconhecimento só ressalta, só fica perceptível quando ela já está num leito de morte, no final da sua vida. E não é que é impossível mudar, mas fica muito mais difícil. E aí gera uma frustração maior, né? Gera uma depressão, que a pessoa percebe que ela viveu uma vida que não lhe correspondia. Então, o autoconhecimento é muito importante nesse momento, onde a gente primeiro se adapta à sociedade, ao nosso meio, mas a gente sente que falta partes da nossa alma. Então a gente precisa readaptar a nossa personalidade para incluir essas partes da nossa alma, mas de uma forma construtiva e não destrutiva. Não quer dizer que João agora vai falar não para todo mundo, ser um rebelde sem causa. Não é sobre isso que nós estamos falando, tá? Só que são pormenores que são muito profundos e que eu vou ter que passar por cima nesse vídeo, realmente pelo limite de
tempo que um vídeo tem, mas que eu tenho essa vontade de continuar compartilhando com vocês em outros vídeos. Então, você que ainda não me segue ou não se inscreveu no meu canal, aproveite esse momento para não ficar por fora desses novos conhecimentos que eu vou estar compartilhando com vocês nos próximos vídeos, tudo bem? Mas digamos que aqui João aprendeu, só para ter mais um exemplo para ficar bem claro e lúdico, que ele aprendeu a ser uma pessoa humilde, ele aprendeu que uma pessoa vaidosa é uma pessoa imoral, que a pessoa ela tem que ser modesta, que ela não pode querer chamar atenção para si. E isso é um conflito porque as crianças são naturalmente narcisistas, tá? Muito se fala hoje sobre narcisismo. O narcisismo patológico é um narcisismo que dentro da psicanálise chamam de secundário, porque o primário é natural. Qual criança ali, um bebê de menos de 4 anos de idade que não se sente o rei ou a rainha do seu mundo, o centro das atenções, em que tudo ao seu redor deve servir às suas vontades e desejos. E é justamente na medida em que ele vai percebendo que nem tudo está à mercê das suas vontades e desejos, que vai despertando essas frustrações, que justamente ela, a criança, vai ter que construir uma personalidade que consiga lidar com essas frustrações que são inevitáveis. Mas por uma necessidade natural, esse início da vida é narcisista, tá? Mas dependendo da educação, a pessoa vai aprendendo de uma forma mais ou menos intensa a ponderar isso, e que a humildade é uma virtude, mas quando essa virtude não é exercida conscientemente, mas sub ou inconscientemente, por uma necessidade de adaptação, para não ficar excluída, então ela vai reprimir toda aquela sua vontade de chamar atenção, mas isso não deixa de existir, então isso vai para a sombra. Digamos que aqui tem uma vaidade, acho que é a melhor palavra, uma vaidade, tudo bem? Então vamos pegar só esses poucos exemplos para, desculpem minha caligrafia que não é das melhores, mas eu acho que está compreensível. Vamos deixar esses exemplos só para dar uma ilustrada, tá? Então, João tá trabalhando já, um cara formado que tem a sua carreira dentro de um ambiente empresarial, e chega um colega novo em que gosta de chamar atenção, em que ele não obedece tudo que o chefe fala para fazer, mas mesmo assim o chefe passa pano porque percebe que é um bom profissional, mas esses pequenos detalhes incomodam profundamente o João. Por quê? Porque essas características que o outro colega, pode ser o Pedro, expressa livremente, sem nenhum problema, João deixa na sua sombra. E aí qual que é o problema aqui? Que João reprime isso em si mesmo. Então essa atenção que ele faz para que esses conteúdos, essas partes da sua própria personalidade não se expressem, vão ser projetadas nos outros. Então quando uma pessoa expressar aqueles conteúdos que estão na sombra de João, ele vai sim automaticamente, por uma função projetiva, nós chamamos de projeção, quando nós colocamos no outro algo que é nosso, algo de natureza psicológica. Então João vai fazer essa mesma atenção no outro, né? Ou nessas características do outro. Às vezes ele consegue conviver ali com Pedro, mas quando Pedro expressa sua vaidade ou expressa sua desobediência, o João não consegue mais ficar como estava antes. Perde a sua serenidade, se incomoda profundamente, não sabe se fala, se não fala, fica remoendo ali e tal. Ou então aquele membro da família, aquele irmão, aquele tio, aquele sobrinho, que tem um jeito que nos incomoda muito e às vezes a gente não consegue entender o porquê. Sombra. Um grande sábio diz assim: a convivência é um espelho de corpo inteiro. Então aí que tá o pulo do gato, que nem dizem. Porque quando a pessoa começa a se deparar com a verdade por trás desses mecanismos automáticos de antipatia mecânica, né, onde a pessoa não consegue entender por quê, mas ela sente uma antipatia, e começa a perceber que isso é a expressão desta função psicológica de projetar a nossa sombra nos outros, aí ela vai dar esse pulo do gato, que é parar de simplesmente ficar vítima disso e conseguir olhar o que em si está se incomodando com a característica do outro. E então esse pulo do gato não somente vai fazer com que a pessoa consiga conviver melhor, sem ser agressiva com os outros e sem perder a sua paz, mas vai lhe abrir uma porta maravilhosa, uma grande oportunidade chamada autoconhecimento, mas de uma forma realmente profunda e concreta, onde ela vai conseguir perceber o que em si está se incomodando com aquela característica do outro. E aqui, na sombra, existem partes da nossa própria alma que estão ali presas ou que querem ser jogadas fora de forma inconsciente por nós mesmos, mas que essas partes de nossa alma que estão presas naqueles conteúdos, quando resgatadas, podem nos proporcionar uma maior integridade, um maior bem-estar, um maior autoconhecimento, autenticidade, uma maior paz em saber quem realmente é, e parar de tentar automaticamente, inconscientemente, sempre se encaixar em algo que não é você. Me refiro à persona. Nós não somos a máscara, mas inevitavelmente temos uma. É necessário. Por exemplo, aqui me apresentei no começo do vídeo como psicólogo. E isso é uma máscara. É claro que eu não sou psicólogo, mas exerço a função de psicólogo. E recorrentemente, todos os dias, por a maior parte
do tempo de cada dia, eu tô usando essa máscara, porque eu preciso dela, é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, é a máscara que me permite ajudar as pessoas, porque essa máscara tem toda uma instrumentalização, onde a minha formação, as minhas pós-formações e todos os estudos vão dando instrumentos para essa máscara, para que eu, através dela, consiga ajudar pessoas, tudo bem. Mas eu não sou isso, entende? Então quando a pessoa vai conseguindo perceber a parte sua que não é a máscara, ela vai se deparando com a sua própria essência. E quando ela se depara com a sua própria essência, aí, meu amigo ou minha amiga, muita coisa muda, muita coisa muda. É o primeiro passo, não é que isso vai fazer milagres, mas quando ela começa a perceber a sua essência, que é uma totalidade muito maior do que aquela máscara que ela mostra ao mundo, seja de médico, seja de advogado, seja de agricultor, ou seja de qualquer coisa, seja de filho, seja de pai, seja de mãe, seja de colega, seja de amigo, tudo isso são personas. A gente tem muitas personas, muitas máscaras, em cada contexto a gente usa uma. A gente se comporta diferente quando a gente está diante do nosso chefe, em comparação a quando nós estamos com os nossos amigos em um bar ou numa casa à vontade. Por quê? São personas diferentes para a mesma pessoa, mas essa pessoa tem algo que é dela própria, essa essência. Então, quando ela consegue perceber isso e se tornar fiel a isso, então ela vai parar de cair nessas contradições que geram conflito. Os sintomas que vêm, sejam os sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos, os sintomas de transtornos de forma geral, não somente psicológicos ou mentais, mas até mesmo alguns de tipo somáticos ou físicos. Como, por exemplo, hoje muito se fala da somatização ou psicossomatização de alguns sintomas, né? Pessoas sendo diagnosticadas, por exemplo, com fibromialgia de forma cada vez mais recorrente, e isso já está comprovado, ou pelo menos por falta de provas do que causa isso de forma orgânica, já sabem que é fundo emocional mental, mas ainda falta o conhecimento do que especificamente psicológico que causa esse tipo de transtornos, dor no peito, dor de cabeça, dor na nuca e, enfim, vários sintomas que têm fundo emocional. O que acontece é que a nossa forma de viver não está condizendo com a totalidade da nossa alma, com a nossa essência. Então a gente está se corrompendo em algum nível. Só que essa parte nossa que nós não estamos encaixando na nossa vida cobra. E essa cobrança vem como uma sombra. Então é interessante porque me vem à memória agora uma história, né, dos antigos egípcios, e que eles tinham aquelas provas iniciáticas dentro dos templos que existiam nas pirâmides, e que eles submetiam aquele que queria se tornar um iniciado ou que queria pertencer a certa fraternidade a provas assim realmente assustadoras, né, como passar em rios com crocodilos, ou então passar chamas, ou então, enfim, se colocar em lugares que iam causando uma certa claustrofobia. Mas antes de começar as provas, chegava ali o sacerdote e sussurrava no ouvido do neófito, do aspirante ali às provas, a seguinte frase: lembra-te que Osíris é um deus negro. Osíris é o deus primordial para os antigos egípcios. Se a gente fosse fazer uma comparação para a trindade cristã, seria o pai, do Pai, Filho e Espírito Santo, Osíris seria o pai. Então, como assim? O que ele quis dizer com Osíris é um deus negro, né? Eu acho que a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o livro de Jó, dentro do cristianismo. No livro de Jó, Deus se expressa, né? Claro que ele permite que Satã tente Jó das formas mais horríveis e imagináveis, mas tudo isso com a permissão de Deus, e fez com que Jó comprovasse e fortalecesse a sua fé. E muitas vezes isso acontece na nossa vida com situações, mas principalmente dentro, muitas vezes vem coisas desagradáveis que, por mais que sejam desagradáveis e pareçam sombrias, por trás delas existe a oportunidade de algo benéfico, algo que vai ser agradável depois desse desagradável, porque a luz, digamos assim, só sai das trevas, só sai da sombra. Então, se a gente quer expandir a nossa autenticidade, se a gente quer expandir o nosso bem-estar, se a gente quer se sentir mais íntegro, se nós queremos ter mais autoconhecimento, a gente tem que aprender a olhar para nossa sombra, porque a luz, ela só se expande quando ela olha para a sombra e começa a se expandir. Se a gente aponta a luz para a luz, a própria luz, ela não se expande, ela não existe. Então a nossa consciência, fazendo essa comparação com luz, para ela continuar se desenvolvendo, se expandindo, ela tem que olhar para a sua própria sombra. E as convivências são as melhores oportunidades para que isso aconteça, tá? Então fica aqui o convite, para que quando você sentir mal-estar com alguém, tenta olhar para dentro e perceber o que em mim não está condizendo com isso, não está aceitando isso. Por quê? Se faça essas perguntas, porque aí então você vai abrir espaço para que venha a resposta. Se permita perguntar-se. Não seja tão mecânico, tão automático de simplesmente reagir e
se defender e tudo, mas tente fazer essas reflexões. É claro que, gente, isso aqui precisa de um discernimento, porque tem certos relacionamentos que são notoriamente tóxicos, que exigem, portanto, uma distância, né? Então, não adianta a gente se tornar masoquista. Não é isso. Às vezes as pessoas levam esse tipo de informação, de conhecimento, de uma forma também inconsciente, onde ela busca ter uma persona daquela que busca o autoconhecimento, ter uma persona daquela pessoa compreensiva, que busca olhar sempre para si, mas aí na sombra tá aquela rebeldia, ou tem uma palavra melhor que poderia ser prudência, em delimitar relações, em se afastar do que não lhe convém. Isso também deve receber muita atenção para a gente não cair em sofismas, como dizem os filósofos, ou seja, justificativas bonitas para coisas que não são tão adequadas, né? Tô falando assim, não no sentido moral, de certo ou errado, mas no sentido de uma saúde mental mais íntegra, tudo bem? Então, se você me acompanhou até aqui, eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso possa ser de grande utilidade no seu dia a dia. Eu gostaria de te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, a se inscrever. Eu tenho um projeto de estar compartilhando com vocês muitas informações que eu acredito que pode agregar muito na qualidade de vida de cada um de vocês. E então também me segue no Instagram, @psihenrywolf, porque lá vão compartilhando alguns conteúdos de forma um pouco mais direta, aqui é mais profundo, mas que também tem muito a contribuir, tá? Meu desejo é contribuir da melhor forma. Então, um abraço e até a próxima.